Feliz sábado! Vocês estão bem? Ai, como é bom estar na presença de Deus. Como é bom sentir o calor do Espírito Santo. E eu te convido agora a desligar as vozes, silenciar a sua mente e se conectar ao único que é digno de receber o seu louvor e a sua adoração nessa manhã. Nós somos uma igreja que crê no Espírito Santo e nós cremos que Ele está aqui neste momento. E nós oramos ali atrás agora há pouco para que a presença dEle seja manifestada neste lugar, na tua vida e no teu coração. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem sentido falta na tua vida, mas neste momento eu gostaria de te convidar a buscar e a pedir uma única coisa: que você consiga sentir a presença, a glória da presença de Deus, a glória da presença desse Jesus que morreu, mas ressuscitou, e Ele está vivo, e porque Ele está vivo a gente pode ter esperança, amém? Cante comigo. No início eras a palavra, com Deus altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Sou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh,
Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Em Filipenses 4, no versículo 19 diz: E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. A gente passa a vida muitas vezes buscando aquilo que a gente acha que a gente precisa. E muitas vezes a gente corre. E a gente não pergunta para Jesus o que eu preciso. Muitas vezes a gente questiona momentos e situações ruins que a gente passa. E a gente tem pressa em fazer com que essas situações mudem, melhorem, que a gente consiga superar. Mas eu queria te convidar para que neste momento, que talvez para alguns seja de dor, talvez para alguns seja de falta de respostas, para alguns seja só dúvidas, para alguns seja cansaço, talvez alguns estão beirando a desistência, talvez alguns estejam dizendo hoje para Deus: eu só não quero mais, cansei. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você pode imaginar. E nessa manhã eu só queria te lembrar: não pergunte mais para Ele, busque somente a presença dEle. Não queira entender o que Ele quer fazer, mas seja abraçado com a presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo, ela traz uma paz mesmo no meio das dúvidas. Ela traz paz mesmo que eu só pense em desistir. Ela traz paz mesmo quando a minha fé se vai. E eu queria orar por você neste momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. A gente vem aqui com um único propósito. Um único propósito é sentir a presença de Deus neste lugar. O único propósito é que a nossa vida mude. O único propósito dessa manhã, tudo que a gente faz neste lugar, é para que a sua vida não seja a mesma. É para que você venha aqui e não saia vazio. Porque não tem como eu chegar na presença de Deus e sair vazio. E a gente não faz um culto para que as músicas sejam bonitas. A gente faz um culto para que a gente consiga e possa convidar a presença do Espírito Santo para habitar neste lugar. Mas não só para habitar neste lugar, para acompanhar você daqui para fora, nas tuas dúvidas, nas tuas incertezas, nas suas inseguranças. Não perca, não solte a mão de Jesus. E Ele quer segurar a sua mão. E eu sei que Deus vai trazer aquilo que você precisa. E talvez aquilo que você precisa não seja aquilo que você quer. Mas a Bíblia diz que através de Jesus Cristo Ele vai dar tudo o que você precisa. Tudo é tudo, não é um pouquinho, é tudo. Então só confie e abra o seu coração para que esse tudo seja realizado na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu corpo. Querido Deus, nós te agradecemos porque mesmo sem a gente merecer, o Senhor está aqui. O Senhor que é o dono de tudo, o Senhor que criou tudo, o Senhor que criou o céu, o Senhor que criou a terra. A gente não merecia sentir a tua graça, a gente não merecia viver. Mas a gente quer te agradecer, Deus, porque nós temos o poder do teu nome com a gente, Senhor. A gente não merecia que o Senhor tivesse dado a sua vida, porque a gente não merece.
A gente não crê, a gente duvida, a gente quer ficar longe. Talvez a gente só te busque para pedir bênçãos, bênçãos, bênçãos e bênçãos. E talvez aquilo que a gente tem pedido tanto é algo que vai nos afastar de Ti. Talvez aquilo que a gente está vivendo hoje, por pior que seja, é a única coisa que ainda está nos mantendo ligado a Ti. E se essa for a nossa realidade, não mude a nossa situação, por mais difícil que seja. Queremos invocar a Tua presença, Espírito Santo. Queremos invocar a manifestação do Teu poder neste lugar. Que essa não seja uma igreja vazia, uma igreja cheia de pessoas apenas, mas que seja cheia de pessoas com o coração aberto para sentir o Teu poder e para transformar esse mundo, porque foi para isso que o Senhor nos colocou aqui. É para isso que o Senhor nos convida, para sermos testemunhas da Tua graça, da Tua misericórdia. E ainda que seja difícil, nós escolhemos adorar o Teu nome nesta manhã. Nós escolhemos acreditar no poder do Teu santo nome, Senhor, porque o Seu nome é poderoso. E nós entregamos tudo. Nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa falta de fé. Senhor, restaure em nós a certeza da Tua graça, a certeza da Tua presença, Senhor. E nós declaramos mais uma vez, Senhor, poderoso esse nome, poderoso esse nome, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda esse Deus que é digno de receber o seu melhor. Amém? Aleluia. Obrigada, Deus. Você pode se sentar? Eu queria convidar o Sérgio. Alguém tem um papel? Pode ficar aqui, por favor. Esse é o Sérgio, querido Sérgio. E a semana passada ele levou esse bem precioso. Para quem não sabe, essa arca contém os pedidos dessa igreja, dessa comunidade. E toda semana alguém é escolhido para levar essa arca e interceder por nós. E nós intercedemos por essa pessoa, e essa semana nós intercedemos pela vida do Sérgio. E eu queria que você falasse um pouco para a gente como foi sua semana. Boa tarde, feliz sábado. Bom, essa semana foi uma semana bem especial. Eu não esperava receber a arca pelo meu amigo Gessé, uma grande pessoa querida. Como a Sara comentou, a arca representa os pedidos da igreja, e não só os pedidos, mas como a igreja no geral. Foi uma responsabilidade e uma experiência muito grande, na minha opinião, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês olhassem para a sua direita e para a esquerda de vocês. E se vocês não conhecerem alguém que vocês viram, levantem a mão, por favor. Bom, eu só fiz essa brincadeirazinha só para mostrar para vocês que a gente não conhece todo mundo que está aqui, a gente não conhece as dores de todo mundo que está aqui. A gente, como irmão, a gente tem que ter essa ideia de que na correria do dia a dia, muitas das vezes a gente só ora por nós, ou pelas nossas famílias, pelos nossos animais, e no final a gente esquece de fazer essa oração pelo irmão. E lendo, eu perguntei se eu podia ler, não sabia, eu perguntei para o Gessé, ele falou que podia, e lendo eu percebi muito isso. A gente não vê, a gente chega aqui todo sábado, sorri, louva a Deus, mas a gente não sabe muitas vezes a dor do irmão. Então que a gente possa ter essa ideia de todo dia fazer essa oração pelo próximo. E eu acho que foi essa a maior perspectiva que eu tive durante essa semana. E eu posso escolher alguém, né? A pessoa que eu escolhi para receber a arca essa semana é o Bruno. Eu não estou vendo ele aqui agora. Ele falou que estava aqui. Bruno é o Big. Ah, tá ali, ó, tá vendo? Bom, eu escolhi o Bruno porque desde que eu cheguei nessa igreja, eu sempre quis ter a ideia de servir.
e eu comecei a operar na parte da técnica, onde fica as câmeras e tudo mais. E o Bruno foi um dos caras que me recebeu muito bem, me ensinou como tirar foto. Todo dia ali, todo domingo, quarta e sábado eu encho o saco dele para ele mandar o link para subir as fotos dos cultos, mas ele é um cara muito abençoado. Por mais que eu não tive uma intimidade muito grande com ele assim no dia a dia, ele é um cara que sempre dá vida assim pela igreja, pelo clube, e é um cara abençoado por Deus, que merece muitas bênçãos aí. Só uma curiosidade, o Sérgio foi escolhido a semana passada e hoje o que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou me batizar. Aleluia! Obrigada, Sérgio. Eu queria te convidar, esse aqui é o Bruno. Guardem esse nome, Bruno, ore por ele. Todas as vezes que você for falar com Deus, inclua o nome dele, interceda pela vida dele, porque ele estará fazendo o mesmo por nós. Eu vou pedir um favorzinho para vocês, estenda a sua mão em direção ao Bruno, para a gente orar por ele nessa manhã. Querido Deus, muito obrigada pela vida do Bruno, Senhor. Muito obrigada por ter escolhido ele e porque ele também te escolheu. E ele nos abençoa tanto usando tudo aquilo que ele tem, tudo que ele é para o teu reino e também para abençoar as nossas vidas. E nessa semana a gente quer apresentar a vida dele no teu altar. Muito confiantes e certos de que o Senhor vai fazer tudo o que for preciso e muito mais do que ele imagina na vida dele. E que ele possa sentir de pertinho algo sobrenatural vindo diretamente dos céus, Pai. Esteja com a casa dele, com os pais, com a família dele. Traga bênçãos sem medidas e a cada intercessão que ele fizer, que o Senhor traga para a vida dele tudo aquilo que ele deseja e ora por nós. Em nome de Jesus, esteja com ele, acompanhe ele. Amém, amém, amém. Esse momento aqui dentro, com essa água quentinha, é seguramente o momento mais feliz na vida de um pastor. É o momento em que tudo faz sentido, sabe? É o momento em que a gente entende o porquê de existir comunidades de fé como essa. É o momento em que a gente se alegra, que a gente aplaude, que a gente vibra, porque diz que quando essas coisas acontecem, há uma festa no céu. E se você não curte muito festa, barulho, música, é melhor você se acostumar. Porque se você não gosta muito, você não vai gostar do céu não, porque o céu é um lugar de muita festa. É um lugar de muita festa. Então é bom já ir se acostumando aqui. Hoje é um dia de festa pra gente. Já foi mencionado, eu quero chamar o Sérgio aqui, que hoje é o dia do Sérgio nascer de novo. Como ele está estampando no peito, de deixar o passado dele na água. Deixar o passado dele na água. O Sérgio, pode vir para cá, ó. O Sérgio chegou quietinho aqui na nossa comunidade, começou a congregar a classe dos jovens e não demorou muito, ele se conectou com o nosso processo de voluntariado. E ele trabalha hoje na nossa equipe técnica. A nossa equipe técnica, que está aqui representada por todo esse pessoal que está fazendo esse culto acontecer, foram quem discipulou o Sérgio nesse processo. Mas de maneira especial, ele recebeu estudos bíblicos de duas pessoas mais diretamente. O Felipe e a Amanda. O Felipe está aqui à frente com a gente. Deus abençoe você, Felipe. Isso aqui é uma estrelinha na sua coroa, cara. Trabalho lindo que você tem de vocação no coração, não é, Adriana? Eu sei de outras histórias, Felipe, de coisas como essas aqui, fruto do seu trabalho e da sua dedicação a Deus. E a Amanda, que está aqui à frente. A Amanda faz parte da nossa liderança, do time da juventude, e fez todo um processo. Cadê a galera da juventude? Está aqui, representada também? Tem um pessoal aqui na frente, pessoal sentado. O pessoal da técnica, tem gente aqui atrás também. O pessoal da técnica também. Hoje é um dia muito feliz para todos nós, para o nosso time de voluntariado. Sérgio, nessa início de tarde de sábado, você vai nascer de novo. Aqui estão familiares, é isso? Amigos e familiares. Esse é um dia muito especial para nós. E eu imagino que para vocês também. A decisão do Sérgio é uma decisão racional.
É uma decisão de firmar compromisso numa época e numa geração tão compromissofóbica. Uma geração que tem tanta dificuldade de firmar compromissos. O Sérgio decidiu firmar compromisso com Cristo Jesus. Para além de uma bandeira religiosa, a gente está aqui para que pessoas encontrem com Cristo Jesus e decida segui-lo. E é isso que a gente vai fazer nessa manhã. O batismo nas águas representam pelo menos 3 coisas. A primeira representação simbólica do batismo é que o Sérgio aceitou Cristo Jesus como seu salvador pessoal. Posso ouvir um amém por isso? Amém. A segunda demonstração pública é que o Sérgio aceitou professar a fé adventista. E a terceira é que o Sérgio escolheu pertencer a essa comunidade local, a Igreja Central de São Paulo. Vocês aceitam o Sérgio como membro dessa comunidade local? Posso ouvir um amém também? Amém. Então, Sérgio, podemos vir para cá. Eu vou pedir que alguém me ajude com o microfone. Dara, você quer? É melhor. Vamos sem óculos, né? Boa. Daquele jeitinho, ó. Vem mais para cá que você é alto. Diante dessas testemunhas nesse dia tão especial, Sérgio, mas de maneira mais especial diante do céu, eu nessa tarde tenho o enorme privilégio de, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, batizar você para a remissão dos seus pecados. E eu faço isso nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente faz tudo isso aqui porque a gente ainda acredita em uma igreja possível para essa geração. A gente faz tudo isso aqui porque a gente ainda acredita que é possível uma comunidade de fé ser um espaço de segurança e um lugar bem-vindo para toda a gente. E é por isso que a gente continua fazendo isso aqui. Se no teu coração existe um desejo que o Espírito Santo tem colocado de firmar compromisso com Cristo Jesus, não deixa de manifestar isso para a gente. Não deixa de tomar essa decisão pública, de dizer para todo mundo que você quer seguir Cristo Jesus e deixar o seu passado nessas águas aqui. Que Deus abençoe você. Deixa a festa terminar, né, gente? Aí a gente retoma aqui. Vocês são muito bem-vindos, viu? Vocês são muito bem-vindos. Esse é o momento da oferta. A gente festeja, gente. Vocês nem sabem o quanto, viu? Nós estamos tentando transformar o momento da oferta. Bom, todo mundo sentiu água na boca, né? Muito provavelmente. Só quem não gosta. Quando põe na boca uma explosão de sabores.
mas isso aqui não tem alma. Ok? Isso não tem alma. O que nós estamos tentando fazer com vocês é que vocês tenham uma explosão de sabores, mas que tenha alma ao momento do ofertar. Ok? As nossas ofertas, elas têm duas dimensões. A primeira dimensão é para fora de si. Aquilo que você dá vai encontrar um lugar para abençoar. Ou seja, a sua oferta necessariamente vai alcançar e fazer algo de bom para alguém, para alguma coisa, em algum momento. A nossa questão maior aqui não é necessariamente que você oferte, mas que esta oferta tenha alma dentro de você. Que a oferta alcance o teu coração e produza algo dentro. E aí a gente tem diversos caminhos, mas o único caminho em que a oferta ela realmente encontra lugar na sua alma é quando você sabe quem é você e quem é Deus. É nesse lugar. Eu sei quem eu sou e eu sei quem é Deus, e por isso eu oferto. A nossa igreja está passando por algumas dificuldades financeiras. Eu tenho um ancião que está ali. Ele é ancião. E às 3 semanas eu dividi com ele. Falei, olha, eu cuido da área. Eu sou uma das pessoas que cuida da mordomia. Eu disse para ele, a igreja está com problemas financeiros. Ele falou, eu não sabia, Mauro. Aí ele disse assim, cara, eu estou dirigindo as minhas ofertas para outros lugares. Porque ele não sabia. Então, nós decidimos dizer para vocês. A gente tem feito poesia aqui. A gente tem falado coisas bonitas aqui para vocês nesse momento. Mas hoje eu preciso dizer para vocês. Nós precisamos das suas ofertas. Porque nós precisamos continuar com este projeto. E este projeto não é para nós. Eu não sou remunerado. Eu sou doador também. Então nós estamos convidando para que você doe. Para que você oferte. Porque aqui é um bom lugar para você fazer isso. E a sua oferta vai encontrar um bom lugar de destino. Mas a gente está convidando que você faça isso, não porque necessariamente eu estou apelando, mas porque você reconhece que Deus é soberano em sua vida. No momento da oferta, você tem aí no seu banco um QR Code na frente do seu banco. Você precisa abrir o banco, apontar para o QR Code e fazer a sua oferta. Você também poderá fazer a sua oferta durante a semana, se não quiser fazer hoje. Quando for fazê-lo, por favor, coloque 0,7 centavos. Ao você fazer isso, nós saberemos que você está fazendo a oferta para este momento, para o culto, para o caixa da igreja. E nós vamos fazer e dar o destino que a igreja precisa dar, para que esta programação e todas as outras programações e os departamentos continuem existindo e servindo a vocês, ou seja, devolvendo a vocês em serviço. Nós estamos convidando você para fazer isso agora. Por favor, oferte à nossa igreja. Nós te agradecemos. E que Deus lhes abençoe. Cada momento tu
Eu sei que aqui se encontram pessoas que talvez pense que já foi longe demais, mas o Espírito Santo te convida a retornar. Eu sei que aqui também tem pessoas que viveram por muito tempo, ou talvez até nasceram na igreja, mas nunca sentiram a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Hoje, Ele te convida. E eu sei que aqui tem pessoas que já viveram o seu primeiro amor e que nem se lembram mais como é sentir essa presença. O Espírito Santo hoje te convida. Vamos nos colocar de pé e clamar pela presença do Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, abre o coração. Esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Escute esse chamado. Cante com todo o coração. Não há nada igual a que se comparar a esperança viva, tua presença, Eu provei e vi
novamente. Vamos entoar. És bem-vindo aqui, vem esse é o desejo do nosso coração. Senhor, nós queremos declarar o Teu nome. Queremos declarar que no Teu nome existe libertação, existe cura. Queremos declarar que no Teu nome nós vamos acreditar no processo. Nos ajude a acreditar, Pai. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Você vai cantar para a pessoa que está do seu lado. Declare sobre ela. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Fala para ela, fala. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
tua presença. Graças eu te dou, Pai. Pelos cravos lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo-me. Mas ressuscitou. O Senhor é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Nós viemos aqui não para pedir nada, nós não viemos em busca de nada, Senhor. Nós viemos aqui em busca da Tua presença e para adorar o Teu santo nome, porque isso nos basta. Nesse momento nós vamos abrir Tua palavra e queremos pedir que Teu Espírito traduza tudo aquilo que vai ser dito de maneira a atender as demandas de cada coração que aqui está, é o que eu te peço por Jesus, amém. Que bom que você está aqui com a gente, uma boa tarde para você. A gente encerrou uma série no sábado passado, no mês jovem da Igreja Central de São Paulo, e hoje nós vamos começar uma nova série. A série que nós começamos hoje tem por título Humanamente, e ela vai se decorrer por todos os sábados do mês de agosto. E a intenção é que a gente trabalhe questões, ou as grandes questões da humanidade à luz da Bíblia. E para começar, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre identidade, sobre quem nós somos, quem eu sou e quem você é, e o que a Bíblia diz que nós somos. E para isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João,
capítulo 3, 1 João capítulo 3, o verso 1. Sabe, se eu perguntar para você quem você é, eu pedir que você me dê provas de quem você é, muito provavelmente você vai me mostrar sua CNH ou seu RG. Talvez, se você usa CNH, você já não use mais o RG ou não porte mais o seu RG. Talvez você também me mostre algum documento digital equivalente. Mas eu acho que você tem memória do que é o RG. O RG é aquele álbum da nossa melhor foto da vida. E no RG tem algumas informações sobre nós. Mas eu quero começar dizendo que a informação mais importante, que define a nossa identidade, presente no registro geral de identidade, ou a antiga carteira de identidade, ela não é o nosso nome completo. A principal informação daquele documento também não é o número dele de registro. A principal informação também não é a digital que a gente coloca ali para não ser confundido com outros. A principal informação presente no seu RG é a sua filiação. O que define quem eu sou e o que define quem você é a sua filiação. Eu sou quem eu sou porque eu sou filho da dona Marinice Caetano Masson e do seu Anselmo Masson, que são meus pais, meu pai e minha mãe. É isso que define quem eu sou. A nossa identidade está atrelada à nossa filiação. Então, se a gente vai começar falando sobre identidade, a gente precisa compreender a nossa filiação. E agora eu leio para você 1 João capítulo 3, verso 1, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. A primeira informação que a gente tem desse texto é: nós somos filhos de Deus. E isso é definidor da minha identidade e da sua identidade. Muito prazer, eu sou um filho amado de Deus. E muito prazer, você é um filho amado de Deus, por mais que você não se compreenda assim. E aqui está o grande problema. O grande problema é que, apesar de a gente se saber filhos de Deus, nós não nos compreendemos assim e não vivemos à altura do que isso significa. Muito pelo contrário, a gente tende a viver de uma outra forma, especialmente nos ambientes da religião. De alguma maneira, os ambientes da religião nos ensinam uma outra maneira de relação com Deus, que não a maneira de filho e pai. A saber, há um tipo de religiosidade que nos ensina a ser servos de Deus e não filhos de Deus. E há uma diferença enorme entre se compreender servo ou se compreender filho. E vou te dizer mais, há uma diferença tão grande que o resultado da tua espiritualidade, da tua vida espiritual, é um se você estiver no caminho do servo e é outro se você estiver no caminho do filho. Eu talvez já tenha contado em tantos lugares essa mensagem, essa história que eu vou contar agora, e alguns de vocês talvez já ouviram tantas vezes essa história, alguns aqui muitas vezes essa história, alguns aqui muitas vezes. Tem um casal aqui que inclusive já deu número para essa história que eu vou contar, essa é a história 32B, não é, Estevão e Fernanda? De tanto que eu conto essa história em tantos lugares, mas aqui eu nunca contei, eu quero contar hoje aqui. Eu era pastor, responsável pela pastoral estudantil de um colégio adventista aqui em São Paulo, chamado Colégio Adventista Taboão da Serra. E no Taboão da Serra, ele é o maior colégio adventista em sistema de externato da América do Sul. Quando eu trabalhava lá em 2018, havia 2.500 alunos no Colégio Adventista Taboão da Serra, e havia apenas um capelão, apenas um pastor na pastoral estudantil, que era eu. Hoje tem 3. Naquela época, para aquele colégio, com todo aquele tipo de gente, tinha 1. E eu cheguei no colégio, e eu tentando, sabe, hoje eu já não tenho linguagem nenhuma mais para falar com essa geração, mas naquela época eu achava que eu tinha, e eu tentei chegar lá tentando ser legal. Toda quinta-feira tinha capela, para quem estuda em escola adventista ou já estudou, tem um negócio que é uma aula cultural que acontece no auditório do colégio.
toda semana tem uma aula cultural como essa. E nessa aula cultural a responsabilidade era minha. E na primeira, quando eu fui ser apresentado, eu cheguei e falei assim, erro a não se cometer. Eu virei para eles e falei assim, olha, quem aqui quiser falar comigo por qualquer razão, minhas portas estão abertas, minha sala está lá em tal lugar, fica à vontade, você só colar, a gente troca ideia. Por que eu fiz isso? Porque eu achei que ninguém entre 12, 11 e 17 anos ia querer falar com um pastor. Quem que vai procurar um pastor para falar alguma coisa com o pastor? Ninguém vai querer. Então eu vou tentar fazer o meu melhor aqui e me oferecer. Bom, erro juvenil da minha parte. Eu simplesmente não conseguia trabalhar de tanto que tinha de aluno na minha sala. Primeiro porque eles queriam matar a aula e diziam que tinham que falar comigo, então eles saíam da sala para ir lá falar comigo. Ou segundo porque eles tinham grandes questões realmente a serem resolvidas. Muitas delas que ver com crises relacionadas à identidade, inclusive. Foi ali que eu tomei a minha observacionalmente, ou por observação eu percebi os tempos que nós vivemos e as dores dos tempos que nós vivemos. Não era incomum ao longo de uma semana pelo menos 3, e quando eu digo pelo menos 3 é porque eu estou cortando pelo mínimo, pelo menos 3 adolescentes na minha sala, 11, 12, 16, dizendo que não queriam mais viver. Outros dizendo que já tinham tentado contra a vida. Outros dizendo que queriam fazê-lo. E eu vi a dor do tempo que nós vivemos. Mas um deles, de maneira especial, com 16 anos, era do 3º ano do ensino médio, me procurou. E ele chegou na minha sala, sentou e falou, pastor, eu quero falar com você. Eu falei assim, mas o que você quer me falar? Eu vim aqui para te falar que eu estou saindo da igreja. Eu falei assim, puxa vida, que novidade, 16 anos, saindo da igreja, era um menino adventista, e ele estava dizendo que estava indo embora da igreja. Eu falei, a coisa mais normal do mundo, as novas gerações estão em fuga dos bancos da igreja, e esse menino é só mais um. E eu perguntei para ele assim, mas por que você está saindo da igreja? Ele, não aguento mais a igreja, eu estou saindo da igreja. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma folha de papel sulfite para você, e eu vou pegar uma para mim, uma caneta para você, uma para mim, e nós vamos escrever aqui, você e eu, as razões pelas quais a gente não gosta da igreja, e eu tenho certeza que quando a gente terminar a lista, na minha lista vai ter mais motivos pelos quais eu não gosto da igreja do que você, porque se tem uma coisa que eu conheço é a igreja, porque desde que eu nasci, eu fui forjado e criado nos bancos da igreja. Eu já disse aqui inúmeras vezes, eu sou adventista de maternidade, eu nasci aqui na Rocha Pombo, aqui atrás no Hospital Adventista. Eu sou neto de pastor, filho de pastor, irmão de pastor dessa igreja e sou pastor dessa igreja. A minha vida foi nos bancos da igreja. Se tem uma coisa que eu conheço de norte a sul do Brasil, é a igreja adventista do 7º dia brasileira. E se tem alguma coisa sobre o que eu posso dizer o que gosto e o que não gosto, é sobre isso aqui. E eu falei, eu tenho certeza que eu tenho uma razão do porquê eu não gosto da igreja, eu vou escrever aqui. E ele começou a escrever, e eu também. E ele começou a escrever aquelas coisas mais comuns. Eu não gosto da igreja porque tudo não pode. Eu não gosto da igreja porque só tem hipócrita. Ele esqueceu que ele é mais um hipócrita, que também está lá na igreja. E ele começou a lista dele. Enquanto ele escrevia, eu comecei a tentar conversar com ele. Eu virei para ele e falei assim, cara, mas como é que está a vida aí? Você saiu da igreja, agora está dando rolê, está pegando geral, está indo para balada. O que você está fazendo? Está da hora a vida? Ele olhou para mim com uma cara de assustado e falou assim, não, pastor, eu não estou fazendo nada disso não. Eu falei, como assim não está fazendo nada disso? Você não saiu da igreja? É, pastor, eu saí da igreja, mas não estou fazendo nada disso não. Eu falei, mas o que você está fazendo então? Ele falou, não, pastor, eu saí da igreja, agora eu estou seguindo Jesus. Eu falei, como é que é? Ele falou, pastor, eu saí da igreja, agora eu estou vivendo o evangelho, pastor, eu estou seguindo Jesus. E quando ele falou aquilo me pegou no contrapé, porque eu esperava qualquer coisa, menos aquilo. E eu falei assim, mano, conte-me mais sobre isso, como é que é esse negócio de sair de Jesus, sair da igreja? Ele falou assim, estou seguindo Jesus, pastor, eu saí da igreja, agora eu estou seguindo Jesus. Lá na minha igreja, pastor, estão falando que eu apostatei, mas a grande verdade é que a minha igreja apostatou. Porque a minha igreja não tem mais razão de existir, não tem mais propósito. A minha igreja só serve para ficar fazendo culto de sábado, quarto e domingo, brigando para saber quem é o ancião e que música que pode tocar lá na frente. É só isso que ela serve, ela não serve para mais nada. Ela apostatou, pastor, agora eu saí da igreja e agora eu estou seguindo Jesus, eu estou vivendo o reino, eu estou indo para a rua com os meus amigos, eu estou falando de Jesus para as pessoas, eu estou sendo Jesus para as pessoas, eu estou dando, e aí eu falei para ele que ele tinha que registrar, e depois daquilo ali, inclusive, a gente criou um movimento lá na Zona Sul, que tinha mais ou menos essa ideia. Ele falou, estou dando o rolê do reino, pastor, agora eu dou rolê do reino com os meus amigos. Eu confesso que quando ele falou aquilo, eu era pago para convencer ele do contrário. Eu era pago ali para dizer para ele que ele estava errado. Mas eu confesso que quando ele falou aquilo, eu não tive condição de dizer que ele estava errado. Eu olhei para aquele menino e falei assim, meu Deus, é isso. É isso que as novas gerações estão enxergando da igreja.
É isso que eles estão pensando da igreja, e eles não estão saindo da igreja para atacar o fogo na Babilônia, não. Eles estão saindo da igreja para seguir Jesus e ter uma espiritualidade saudável. E eu me aproximei daquele menino, eu falei, preciso entender o que fez esse menino ter essa compreensão da comunidade religiosa. E ao longo de um ano, tudo que eu fiz naquele colégio foi tentar entender aquele menino. Porque me era importante entender por que a minha geração e as novas gerações estavam em fuga dos bancos da igreja, uma vez que eu era pastor para essa geração. Eu não fui chamado para ser pastor da geração do meu pai. Eu não fui chamado para cuidar da geração do meu avô. E também não fui chamado para ser pastor da geração dos meus netos. Eu fui chamado para ser pastor da minha geração. A minha preocupação é com a minha geração. Com essa geração que está posta para viver aqui. E conforme eu fui conversando com aquele menino, eu fui compreendendo que havia uma questão de identidade a respeito de quem ele era em relação a Deus. E eu comecei a perceber que aquele menino, ele não se enxergava como filho de Deus, porque ele tinha medo de Deus. Ele faz parte de uma geração que foi ensinada a ter medo de Jesus e não a amar Jesus. A cultura religiosa ensinou aquele menino a ter medo de Jesus e não amar Jesus. Ele foi ensinado que Jesus é aquele que pune, é aquele que culpa, é aquele que no final faz juízo. A compreensão daquele menino vinha numa lógica de jornada de fé baseada na concepção do servo e não do filho. O servo é aquele que precisa mandar bem para o patrão se agradar dele. Ele precisa obedecer às normas e às regras da corporação para que então ele tem algum aceno e um gesto positivo do seu patrão. Você entende a lógica do servo? Essa é a lógica do servo. Mas há a lógica do filho, e a lógica do filho é diferente, porque a lógica do filho tem que ver com você tem porque você é herdeiro daquilo que o pai tem, e não porque você é obediente ou desobediente ao pai. Você recebe por filiação e por herança, e não porque conquistou com os seus méritos. São lógicas diferentes de religião. A gente está falando de religiões completamente diferentes. A gente está falando de uma religião paganizada e do cristianismo dos evangelhos. São duas coisas muito diferentes. E talvez você esteja falando da gente que há 40 anos frequenta a igreja adventista do sétimo dia e nunca se compreendeu de fato e de verdade como filho. Nós somos criados a imago Dei. Lá no Éden, quando Deus nos criou, a teologia chama de imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Em Gênesis 1, verso 26 e 27 é dito assim: façamos o homem a nossa o quê? Imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem de Deus, a imago Dei. Quando chega no capítulo 2, o verso 25, que é o último verso do capítulo 2, é dito assim: homem e mulher estavam nus e o quê? Não tinham o quê? Eles não tinham vergonha de estar nus. Você lembra dessa história? Antes do pecado, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam de estar nus. A palavra hebraica para nudez ali, para nus, é o plural arumim, que é o plural de Aron. O que significa Aron? Aron significa despido, Aron significa desvelado, Aron significa sem maquiagem, Aron significa revelado, sem máscaras. Isso é Aron, desnudo, revelado, transparente. Antes do pecado, nós nos permitíamos ser transparentes e não tínhamos vergonha de sermos transparentes. E aqui não se fala apenas de uma nudez de corpos, mas especialmente uma nudez de caráter. Quando diz que o homem e a mulher se percebiam nus, mas não tinham vergonha de ser quem eram, é porque o coração deles era revelado e não havia vergonha de revelar o que havia no coração deles. Imagina hoje, se eu pudesse saber nesse momento o que está passando na sua cabeça a meu respeito. O que você está pensando de mim agora? Você viu? Viu como a gente não é tão gente boa assim quanto a gente pensa às vezes? Você viu, né? Se eu pudesse ver o que você está pensando sobre mim, você teria medo e vergonha de pensar o que você está pensando? Ou você estaria tranquilo com isso? E das outras pessoas? Imagina que todo mundo pudesse ver o que passa na sua cabeça. Imagina isso. Você teria vergonha e medo? Teria, eu teria. Eu preciso pôr minha máscara para vir aqui para você gostar de mim. Porque eu sou gente ruim. Se eu já fiz bem para você alguma vez, me desculpa, não foi minha intenção. É porque por alguma razão naquele momento Cristo habitou em mim, porque eu de mim mesmo não tenho nada de bom, eu sou gente ruim. E eu estou tranquilo em falar isso para você, porque vocês também são, mesmo que não reconheçam.
Você entende? Porque o coração do homem é pecaminoso, porque o pecado habita em nós. Mas por que isso acontece? Antes da queda, antes do lapso, antes do pecado, nós tínhamos um estado de perfeição, a ponto de que o nosso coração podia ser revelado, a nossa mente podia ser revelada, e nós não tínhamos vergonha de ser quem nós somos, de pensar o que pensamos e de sentir o que sentimos. Nós éramos arumins. Acontece que o verso seguinte, capítulo 3, verso 1, o 25/2 é o último. O capítulo 3, verso 1 diz assim: mas a serpente, a mais o que? Sagaz. A mais o que? Astuta. A mais o que? Esperta. Eu não sei como está na tua versão da Bíblia. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos. Ah, a serpente. O adjetivo que se dá à serpente é sagaz. Que palavra em hebraico é a tradução para sagaz? É a palavra arum. Arum, note. Arumim, nu, é o plural de Aron. Aron. E sagaz é arum. O autor, a saber Moisés, intencionalmente, ao construir a sua narrativa, ele quis fazer um jogo de palavras, um trocadilho. Ele chamou o homem e a mulher perfeito de arumins e chamou a serpente de Aron, de Arum. Arum. Ele queria distinguir a característica dos dois. O que é Arum? Arum é maquiado, Arum é mais mascarado, Arum é traiçoeiro, Arum é coberto das suas intenções. Assim era a serpente. Enquanto o homem e a mulher antes da queda, eles eram desnudos, eles eram sem maquiagem, eles eram abertos, revelados. A serpente, ela era maquiada, ela era traiçoeira, ela era escondida das suas intenções. Diz o texto no capítulo 3 que o homem e a mulher comem o fruto. E ao comerem o fruto, no verso 7 em diante, diz que eles se viram nus e passaram a ter o quê? Vergonha e medo da sua nudez. Porque agora havia pecado neles. E agora, quando eles se percebem pecadores, eles olham para a sua nudez e eles querem esconder a sua nudez. Eles querem cobrir sua nudez. Eles querem que o outro não veja quem de fato eles são. Então eles passam a se tornar a imagem da serpente. Nós fomos criados à imagem de Deus, mas no Éden, na queda, nós nos tornamos a imagem da serpente. Nós passamos a ser pessoas que querem esconder a sua nudez, e não só a nudez do corpo, mas especialmente a nudez do caráter e do coração, para que os outros não vejam as nossas reais intenções, porque a grande verdade é que a gente não é gente boa. A partir desse momento, começa aquilo que a Bíblia chama de o plano da redenção do homem. E que Ellen White, no livro Educação, ela vai definir da seguinte maneira: ela vai dizer que o plano da redenção nada mais é do que restaurar no homem a imagem do seu Criador que foi perdida no Éden. Vou repetir: o plano da redenção nada mais é do que restaurar no homem a imagem do seu Criador que foi perdida no Éden. Esse é o plano redentivo de Deus. Ele quer transformar na minha vida e na tua vida a imagem do Criador que se perdeu com o pecado. Acontece que nesse processo, Deus vai procurar Adão. E você lembra a pergunta que ele faz quando Adão está escondido? Ele olha para Adão e ele diz assim: Adão, onde estás? Deus não pergunta assim: Adão, o que você fez? Porque para Deus não interessa o que você fez. Para Deus não interessava o que Adão fez. Para Deus interessava onde Adão estava. A pergunta de Jesus não foi: Adão, o que você fez, Adão? Esse não é o interesse de Jesus. Ele não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer. Não é sobre isso. É sobre onde você está. Que você devia estar aqui com Ele e não está mais. Adão, onde você está? E o que ele diz: Senhor, eu tive medo e me escondi. E aqui a gente tem a primeira analogia da justificação pelas obras na Bíblia. Porque Adão, quando ele se vê no resultado do seu pecado, a primeira ideia de Abraão é: eu preciso resolver o problema do meu pecado. Eu cometi o pecado e é minha responsabilidade sair, vencer, resolver as implicações do meu pecado. E aqui a primeira analogia da justificação pelas obras, quando Adão pega folhas de figueira e costura uma roupa para esconder a sua nudez. Assim somos nós. A gente até confia no sangue de Jesus, mas por garantia, a gente vive a vida religiosa fazendo roupinhas de folha de figueira para a gente. Essa é a verdade. Você não confia no sangue de Jesus. Seja honesto. Você confia nas suas roupinhas de folha de figueira que você faz para resolver seu pecado.
Você confia na sua força de vontade para parar de tomar aquilo, comer aquilo, fazer aquilo. Você não confia em Jesus. Você confia nas suas obras. E você pauta os outros por elas também. Ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo. Essa é a síntese da salvação. Quando Jesus aparece e vê aquilo, ele fala assim, isso aí não serve para nada, Adão. Não vai ser assim que a gente vai resolver o teu problema do pecado. E aqui vem a primeira analogia da salvação pela fé. Da justificação pela fé. Não é dito, é implícito no texto bíblico, mas é dito depois, fica implícito no texto bíblico, é dito depois por Ellen White, que ali morre um primeiro animalzinho substituto inocente, um cordeirinho morre. Há derramamento de sangue de forma substitutiva. Não é o Adão que morre, é o cordeiro substituto. Ele não é salvo porque ele se torna justo, ele é salvo porque o justo morre no lugar dele, e o manto daquele justo cobre sobre Adão com a sua justiça. Nós não somos salvos porque há justiça em nós, mas porque o manto do justo nos cobre daquele que morreu na cruz como nosso substitutivo, a saber, Cristo Jesus. Isso é salvação pela fé. E aqui no Gênesis a gente já tem a primeira analogia da salvação pela fé. O plano da salvação se estende e a partir daquele momento há a intenção de Deus de restaurar no homem a imagem do Criador que foi perdida no Éden. E aí a gente chega em Romanos capítulo 8. Eu quero que você abra Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um verso 28 e 29, são versos muito conhecidos por todos nós. A gente usa esse texto fora de contexto muitas vezes. Eu não estou nem falando que está errado você usar fora de contexto, mas fica mais interessante quando a gente usa ali dentro do contexto. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Não é isso? A gente não usa esse texto toda hora. Quando alguém te reclama, te liga, mas está difícil a vida, estou sofrendo. Irmão, fique em paz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo é, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus em função do propósito que Deus tem na vida dele. E às vezes o propósito que Deus tem na vida dele passa por não atender aquele desejo do coração dele. E às vezes não atender o desejo do coração dele gera naquele ser humano sofrimento. Mas é a partir daquele sofrimento que Deus está de alguma maneira atendendo os interesses do propósito dele na vida daquele homem. É por isso que o texto está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Não é que a tua vida vai ser fácil quando aceitou Jesus, ou que tudo vai começar a dar certo na tua vida quando você aceitou Jesus. Mas que propósito é esse? E o texto que mais nos importa é o verso 29. Que propósito é esse para o qual Cristo Jesus está intencionando para mim e para você? Verso 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos servos. É isso que está escrito aí? Funcionários, é isso que está escrito aí? O que está escrito aí? O primogênito entre muitos irmãos. Se eu sou irmão do filho mais velho, o pai do filho mais velho é o que meu? Se eu sou irmão do filho mais velho, do primogênito, o pai do primogênito é o que meu? É o quê? Pai. Aqui está o processo da redenção. Nós fomos criados a imago Dei. Mas a serpente nos transformou a sua imagem quando a gente pecou. A gente foi feito a imagem da serpente. Mas quando a gente aceita Cristo Jesus, quando a gente nasce de novo, como fez ali o Sérgio, e a gente aceita Cristo Jesus, nós passamos ao andar com Ele numa vida de discipulado, ao contemplarmos Cristo Jesus, ao caminharmos com Ele, ao conformarmos a nossa vida a quem Cristo Jesus é, pouco a pouco é transformado em nós, é restaurada em nós a imago Christi. Note, nós somos criados a imago Dei, ela se perdeu em nós, e agora o processo da redenção nos transforma a imago Christi, a imagem de Cristo Jesus, e conforme somos transformados à imagem de Cristo Jesus, somos feitos filhos de Deus. E essa é a minha identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou filho amado de Deus, não por mérito meu, mas pelo mérito do primogênito de Deus, a saber, Cristo Jesus.
quando eu aceito Jesus, sigo Jesus, conformo a minha vida em Cristo Jesus, eu vou sendo pouco a pouco transformado à sua imagem e semelhança novamente, aquela mesmo que no Éden se perdeu. Eu vou começando, eu não me torno obediente, não é sobre ser obediente, é sobre ser um outro tipo de gente. Eu começo a ser transformado em um outro tipo de ser humano, eu começo a ser transformado num outro tipo de gente. Agora eu sou um pouco mais crístico, eu sou um pouco mais Cristo Jesus na minha vida e para as pessoas. Você entende o tamanho disso? E isso não se consegue através do caminho do servo, que é o caminho da obediência para merecer. Isso se consegue pelo caminho da filiação, da compreensão de que eu sou filho. Quando eu me compreendo filho de Deus, duas coisas mudam na minha vida principalmente. Duas coisas mudam na minha vida, principalmente quando eu me compreendo filho de Deus. A primeira delas é a minha relação com quem está do meu lado, com o meu próximo. Essa é a primeira coisa que muda. A segunda é a minha relação com Deus. A primeira coisa que muda é a minha relação com quem está do meu lado. Porque quem está do seu lado aí, quando você é filho, se você é filho, quem está do seu lado? Essa pessoa mesmo que sentou aí do seu lado, que você ama de paixão, ou que você não suporta, mas calhou dela sentar do teu lado. Essa pessoa que está aí do seu lado agora, esse ser humano que você conhece, ou talvez você não conheça. Essa pessoa é o que sua, se você é filho de Deus? Ela é o quê? É teu irmão. E a lógica de relação com o próximo, na lógica do filho, é a lógica de se o pai foi capaz de amar a mim, sendo eu gente ruim como eu sou, quem sou eu para não amar meu irmão? Só porque o pecado dele é diferente do meu. Se Deus foi capaz de amar a mim, que só eu sei o quanto eu sou gente ruim, se Deus foi capaz de amar a mim, sendo gente ruim como sou, quem sou eu para não amar o meu irmão do lado, só porque o pecado dele é diferente do meu? E às vezes o pecado dele só é mais visível que o seu, mas o seu é mais nefasto que o dele. Porque o seu ainda vem com a camada do esconder, do performar, do atuar como bom crente. Ele pelo menos está sendo mais honesto ao se permitir ser visto como ele está abrindo um pouco mais da sua nudez. Talvez ele já esteja até mais adiantado que você na jornada espiritual e você não está percebendo. A primeira coisa que muda é a relação com o meu irmão, porque quando eu estou na lógica do servo, o meu irmão, a pessoa que está do meu lado não é meu irmão, é meu concorrente. Quando eu estou na lógica do servo, eu entendo que eu preciso mandar bem, fazer por merecer, obedecer as normas e as regras para agradar o chefe. E aí eu olho para o lado e vejo que aquele irmão do meu lado ali, que não é meu irmão, é aquele que está do meu lado, ele não está mandando tão bem quanto eu. Então eu me dirijo a Deus assim: Senhor, o Senhor tem sorte de me ter com o Senhor, porque eu estou fazendo as coisas muito direitas. Graças a Deus que eu não sou como aquele cara que senta do meu lado lá na igreja. O Senhor viu como ele veio? O Senhor viu quem ele era? O Senhor viu o jeito dele? Ufa, Senhor, ainda bem, né? Que eu não sou como ele. Graças a Deus, não é, Senhor? O Senhor viu que ele não é tão bom, então o Senhor precisa amar mais a mim, porque eu sou melhor que ele. Você conhece uma história dessa assim, que Jesus contou, do publicano e o fariseu, lembra? É assim. Porque a sua métrica não está em Jesus, não é com Jesus que você se compara. Porque quando você se compara com Jesus, está todo mundo no mesmo saco aqui, irmão. Está todo mundo igualmente perdido se não aceitar Jesus. Agora, quando você olha na lógica do servo, você não olha para Jesus, você olha para o cara do lado. E aí você começa a se comparar com ele. Eu estou muito melhor. Ele ainda come chocolate, eu já não como mais. Ele ainda toma Coca-Cola, eu não tomo mais. Você entendeu? Onde está o problema da lógica do servo? Graças a Deus que eu não sou como aquele. O Senhor tem muita sorte de me ter no seu time. A segunda coisa que muda quando eu me compreendo como filho é a minha relação com Deus. E aí eu quero encerrar essa mensagem te convidando a ler comigo essa história, que está em Lucas 15. Famosa história, não é? A mais famosa história que Jesus contou. Eu quero te convidar a ler comigo essa história. Lê comigo. Essa história eu acho que caberia, especialmente o verso 11 ao 32, caberia ter ela decor no coração. Essa é a mais importante história que Jesus contou. O capítulo 15 de Lucas é para mim o meu capítulo predileto das Escrituras. É o momento nos evangelhos em que melhor se revela quem é Deus. É o momento em que Jesus melhor revelou quem era o Pai. Isso se deu por essa razão. Olha o verso 15, capítulo 15, verso 1. 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
E murmuravam os fariseus e escribas dizendo: quem é esse homem que recebe pecadores e come com eles? Quem é esse homem? Note, Jesus está aqui andando com um tipo de gente que ele não devia andar. Jesus estava andando com um tipo de gente que não era bom ser visto junto. Jesus estava andando com um tipo de gente que você ensinaria seus filhos a não andar. Ou seja, você costuma ensinar seu filho a ser mais fariseu, parecido com fariseu do que com Jesus. Porque você ensina ele a não fazer o que Jesus fazia e a fazer justamente o que o fariseu fazia. Percebe? Porque a sua lógica de religião não está no filho, está no servo. Jesus estava andando com um tipo de gente que você não andaria e não deixaria seus filhos andarem. E aí chegou os líderes da igreja, os líderes do estabelecimento religioso, e olharam Jesus comendo com publicanos e pecadores. Pecadores, a saber, gente promíscua, essa é a expressão no grego. Gente promíscua. Publicanos e pecadores. E os escribas e fariseus, que eram os líderes da igreja, chegaram e começaram a murmurar. Ué, o que esse homem está fazendo? Lembra da outra ocasião que chamaram ele de comilão e bebedor de vinho? Amigo de publicanos e pecadores. Isso era comum, porque Jesus gostava da mesa. E Jesus garantia lugar para todos na mesa. Tem lugar na mesa para todo tipo de gente. Nós não fomos chamados como igreja a fazer processo seletivo do céu. O nosso único papel como igreja é garantir que haja lugar para todo mundo na mesa de Cristo Jesus. Essa é a única função de existir dessa igreja. É garantir que haja lugar. Não é mudar a vida das pessoas, não é ensinar para elas o código moral que ela tem que seguir, não. É sobre garantir que haja lugar na mesa para ela, para Jesus. Porque só tem um capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. É Cristo Jesus, não sou eu. Então meu único papel é garantir que haja lugar na mesa para todo mundo. Você entende isso? Mas os líderes da igreja dos dias de Jesus naquela época não entendiam isso. Naquela época tinha esses problemas aí. E aí então Jesus resolveu contar 4 histórias. A história da ovelha, a história da moeda, a história de um filho mais novo e a história de um filho mais velho. Alguns teólogos vão dizer que ele contou 2 histórias. A história da ovelha e da moeda e a história do filho mais novo e mais velho. Bom, se foram 4 ou 2 a gente não sabe, mas seguramente não foram 3. Ou foram 4 ou foram 2. Acontece que a última história, ou as 2 últimas histórias, começam ali no verso 11. Olha comigo aqui, lê comigo o verso 11. Capítulo 15, verso 11. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. Que homem era esse na história de Jesus? Deus. Quem eram os 2 filhos? Os 2 filhos eram a representação daqueles 2 grupos que eles estavam discutindo no verso 1. O filho mais velho representava os líderes da igreja, os escribas, os fariseus. E o filho mais novo representava aquela outra classe de pessoas, os publicanos e pecadores. O filho mais velho representava os frequentadores de culto. O filho mais novo representava os frequentadores de balada. Era mais ou menos assim. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando Jesus chegou nessa parte da história, eu fico imaginando os escribas e fariseus aplaudindo Jesus, falando: é isso mesmo, Jesus, conta para eles, conta para essa geração perdida, conta para essa geração aí que está abandonando a igreja, conta para eles o que acontece quando sai dos caminhos do Senhor. É isso mesmo, Jesus. Até que enfim, né, Jesus, o Senhor está falando as verdades, porque até agora suas mensagens eram só sobre amor, graça, essas coisas. Agora sim Jesus está falando as verdades. É isso mesmo. Quem sai da igreja se dá mal, tá vendo? Mal sabiam eles que ia ter um plot twist na história, que na realidade era mais sobre eles a história. Aí a gente chega ao verso 17, eu amo o verso 17, porque o verso 17 traz uma informação para a gente, diz assim: então, caindo em si, toda fuga de Deus, todo distanciamento dos caminhos do Senhor, todo abandono de Cristo Jesus, é um ato de quem está fora de si. Todas as vezes que a gente vai para o caminho distante, é porque nós estamos fora de si. Mas mesmo lá longe, o Espírito Santo continua influenciando a nossa vida, influenciando a nossa vida, influenciando a nossa vida, até que em um momento na nossa vida a gente faz o quê? A gente recobra a consciência, a gente cai em si. E a gente começa a ver que a gente está andando por caminhos muito ruins. E aí a gente quer voltar. Sabe, se você está orando para alguém voltar, ora para que esse momento do cair em si chegue na vida dessa pessoa logo.
caindo em si, olha só, caindo em si, disse: quantos o quê? Ele não lembrou do irmão dele. Ele não pensou assim: nossa, lá em casa o meu irmão está vivendo assim, assim, assado. Não, porque esse menino viveu a vida toda na casa do pai sem se entender como filho. Ele vivia uma vida de servo. Ele vivia uma vida como dos trabalhadores. Ele achava que o pai era patrão tanto quanto os servos achavam. Talvez tenha sido isso que fez ele ter ido embora de casa. Então quando ele cai em si, ele fala assim: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus servos. Eu não quero ser filho. Eu não sou digno de ser filho. Eu sei o que eu fiz. Eu vou te servir. Eu sou servo. Imagina, eu tenho 2 filhas. Não é possível que eu seja mais capaz de amar do que Deus. Se uma filha minha me obedece por medo ou porque ela se sente uma serva minha, ela entendeu tudo errado. Ela vai ferir muito o meu coração. Imagina uma filha que te obedece por medo. Bom, hoje em dia está tão difícil que até por medo a gente está aceitando, né? Mas imagina um filho que te obedece por medo e não porque te ama. É assim que a gente trata Jesus. Ele quer que a gente seja filho, mas a gente se apresenta como servo. Deixa eu te dizer, servo você é do próximo, de Deus você é filho. Servo você é de quem está do teu lado aí, você tem que ser servo de quem está do teu lado aí. Mas de Deus você é filho, filho amado. E é muito importante que você se relacione com Ele como um filho e não como um servo. É muito importante que você acredite que você é filho. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. É isso que nós somos, filhos. Vinha o jovem ainda longe. Verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. Aqui é uma outra fala importante. Sabe, aqui não diz que o menino voltou para casa. Aqui não diz que o menino voltou para a vizinhança. Aqui não diz que o menino voltou para os amigos. Aqui não diz nem que o menino voltou para o irmão. O menino voltou para o pai. Porque é muito difícil voltar para o lugar de onde nós saímos. Eu fico imaginando os vizinhos daquele homem rico. Ih, rapaz, você ficou sabendo lá que o filho dele saiu de casa? Abandonou ele, foi embora. Diz que está tocando terror na Babilônia. Diz que ele está vivendo tudo, gastando tudo do pai. Meu Deus, você viu, menina? Ficou sabendo que o filho daquele homem bem feito também foi querer sair da casa do pai. Você viu o que dá? É isso mesmo. Está comendo comida de porco, mas também bem feito. Eu sempre desconfio. Aquele menino lá, sempre soube, desde pequeno tinha o jeito. Desde pequeno, tinha que ir embora mesmo. Todo mundo sabia. Como é que você volta para esse lugar? Como é que você volta para esse lugar? Você não volta para esse lugar. Quando eu converso com pessoas jovens, meninas que saíram da igreja, a grande barreira para eles voltarem para Jesus é a igreja. Como é que eu vou voltar para aquele lugar que só falaram mal de mim quando eu saí? Que papel que a gente está se prestando, não é? Que tipinho de religião a nossa, não é? O que Deus deve pensar sobre isso? O que o pai deve sentir sobre isso? Quando a gente fala isso de algum filho dele, de algum filho amado dele. Cuidado com o seu discurso de ódio, meu irmão. Você está falando por alguém por quem Cristo derramou o seu sangue. Cuidado com os seus discursos, com as suas fobias. Cuidado com as suas fobias. Você está se referindo a alguém por quem Cristo Jesus derramou seu sangue. Pensa 2 vezes antes de fazer sua piada ou sua brincadeirinha. Cuidado com o que você fala. Em nome de Jesus. Você está falando de um filho amado de Deus, que não está aqui, e talvez não esteja por sua causa. Porque a gente é assim.
Mas aquele menino não voltou para a igreja, ele voltou para o pai. Se eu pudesse te dizer uma coisa, você que está relutando a passar por aquilo que o Sérgio passou, você não precisa voltar para a igreja, calma, você vai compreender isso depois, mas agora, volta para o pai, enquanto ainda é tempo. Tem lugar na mesa para você. Tem lugar, o seu lugar ainda está lá, na mesa do pai, ainda existe o seu lugar na mesa do pai, você está entendendo isso? Na mesa desse pai da história, e Jesus está falando sobre quem é Deus, isso não mexe com você, é esse Deus que eu acredito, do outro eu sou ateu, é isso aqui que é Cristo Jesus, esse é o Evangelho, o teu lugar está lá ainda, na presença do pai. E diz que quando ele levantou e foi ter com o pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Não é o filho que volta, é o pai que vai ao seu encontro. O ato redentivo dessa história não está na volta do filho, mas no encontrar-se do pai. E quando ele chega para o pai, ele tem um álibi, ele quer falar para o pai, ele quer se justificar para o pai, ele quer contar o que ele fez, ele quer confessar o seu pecado. Mas o pai não está preocupado com isso. Lembra de Deus no Éden? Ele não está preocupado em saber o que o filho fez. A gente está, ele não. Ele só queria saber onde o filho estava. Olha o que é dito. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompeu, porque a continuação era: trata-me como um dos teus. O pai interrompeu aqui: não, eu não vou deixar nem você falar isso. Você não está entendendo, você é filho amado de Deus. E ele continua, olha. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. E começou a festa. Uau! Aquele menino pôde se assentar de novo na mesa. Aquele pai olhou para o menino e falou: meu filho, você não é meu servo, você nunca foi meu servo, você não entendeu isso. Para de viver na lógica do servo, você é meu filho, está aqui o teu anel, está aqui as suas roupas. A vizinhança talvez estivesse esperando que o pai desse para o menino algum tempo para mostrar que ele mudou de vida, para ver se ele vai dar demonstrações públicas de mudança de vida. Não, tudo perdoado, tudo esquecido, nenhuma exigência moral. Não há exigências para você sentar na mesa. Não há exigências para você sentar na mesa. Não para o pai. Mas o texto continua e parece que para o filho mais velho tinha. Ora, verso 25. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Pronto, suficiente para incomodar esse tipo de gente. Ih, tem música, dança, isso aí, ó, tem essas músicas aí dentro da igreja. É sério? Essas luzes. Babilônia, hein? A casa do meu pai agora virou Babilônia. O que aconteceu? O que aconteceu com a casa do meu pai? Ele perguntou para um servo: o que está acontecendo na casa do meu pai? Está bagunçado isso aí, hein? Tem que mudar isso aí. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ao invés daquele homem, daquele jovem mais velho, ficar feliz, o texto diz que ele se indignou, verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mais uma vez, a cena de Jesus mostra o pai saindo ao encontro do filho, que está do lado de fora da casa. O lado de fora da casa demonstra estar perdido, porque é a atitude de quem não reconhece mais o pai como pai. Eu não quero mais que você seja meu pai, me dá minha parte que eu estou indo embora. Mas agora, o filho mais novo está dentro de casa e é o mais velho que está lá fora, e o pai vai ao encontro do mais velho. Por que você não quer entrar, meu filho? Não, porque está errado isso aí. Tem crente que fica na bronca que Deus vai salvar os outros. É um problema. Esses crentes. Dá um trabalho. Murmura. Por que ele está recebendo essas pessoas? Verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te... está aqui. Aquele menino nunca se entendeu como filho. A vida toda dele ele achou que o pai era o patrão. Ele viveu uma vida na lógica do servo. Ele achava que agradar o pai significava obedecer às regras da casa.
Você entende? A lógica do servo, que muita gente vive nela. Ele achava que era sobre isso a relação com o pai. É sobre agradar as normas da casa. Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Aquele menino viveu a vida toda na igreja e nunca se entendeu como um filho. Vindo, porém, esse teu, não é meu irmão, é teu filho. Percebe a lógica do servo? Não tem irmão, quem está do meu lado é teu filho aí. Vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. O texto não diz que o menino gastou com meretriz. Talvez fosse o que o mais velho desejava fazer e nunca teve coragem de fazer, porque nunca teve coragem de sair de casa. Talvez ele sonhasse em sair de casa para fazer isso, então o que ele imaginou, é claro que o menino saiu, ele foi fazer isso. Mas como eu sou comportado e obediente, eu não vou sair para fazer isso. Eu não mereço mais cabritos do que ele, papai? Não. Por que eu não contabilizo débitos e nem créditos, meu filho? A salvação não é uma contabilidade de débitos e créditos. A salvação é uma herança para os filhos. Para aqueles que se reconhecem filhos e me reconhecem como seu pai. É sobre isso. A salvação nós herdamos. Porque o primogênito já pagou para todos nós. Agora a gente só precisa aceitar que ele é pai. Reconhecer que ele é pai. E viver à altura do que significa ser seu filho amado. Sair da lógica pagã, do evangelho da obediência. E viver o evangelho de Cristo Jesus. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, entenda, meu filho, como funciona a economia da salvação aqui em casa. Entenda, meu filho, você não é meu servo, você é meu filho. Tu sempre estás comigo, e por ser meu filho, não porque você obedece às regras, que tudo que é meu é teu, mas porque você é meu filho, tudo que é meu já é teu. Agora, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão que estava morto, reviveu, que estava perdido, foi achado. Sabe, a curiosa inversão dessa história de Jesus é poderosa. No começo da história, o filho mais novo, o frequentador de balada, está do lado de fora da casa. Quando a história de Jesus termina, o filho mais novo, frequentador de balada, está do lado de dentro da casa salvo, enquanto que o filho mais velho, obediente, frequentador de culto, termina a história de Jesus, curiosamente, do lado de fora da casa, perdido. É poderosa a inversão que Jesus faz nessa história. A lição que ele queria dar aos escribas e fariseus. Sabe, aquele menino era obediente. Aquele menino era impecável. Sabe qual era o seu único pecado? Não amar o seu irmão. Suficiente para deixar ele de fora da festa. Ele obedecia todos os mandamentos, todas as regras, mas ele não era capaz de amar o seu irmão. Ele obedecia tudo, mas ele não admitia que o seu irmão tivesse um lugar na mesa. Ele queria impedir a presença do seu irmão na mesa. Muitas pessoas viverão uma vida de obediência plena, mas perderão o céu, porque não foram capazes de amar o seu irmão, só porque o seu irmão era diferente, ou porque o pecado do seu irmão era diferente do dele. É por isso que a gente ainda insiste em dizer que importa que haja lugar na mesa para toda a gente. Na mesa em que Cristo Jesus está, há lugar para todo mundo. Porque o meu papel não é fazer o processo seletivo do céu. O meu único papel até que ele volte é garantir que todos possam ter um lugar na mesa. E se você está longe da mesa porque um irmão mais velho te expulsou da mesa, em nome de Jesus eu quero te dizer, há lugar na mesa do Pai, há lugar para você, o seu lugar nunca deixou de estar lá. Você só precisa assumir esse lugar e se reconhecer como filho amado de Deus. A gente pode cantar essa música? A gente pode ficar em pé? A gente pode cantar de coração? A gente pode viver esse evangelho? O meu desejo do coração é que você vá embora para casa hoje, se reconhecendo como filho e vivendo à altura do que isso significa. Que você não tenha dúvidas da sua identidade,
Você é um filho amado de Deus. E o seu lugar está garantido na mesa em que o Pai está sentado. Pai, contra ti, contra o céu, pequei. Me enchi de mim, me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore.
Pai que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor ainda é paciente conosco e o teu interesse em salvar tem retardado o teu retorno. Obrigado porque ainda existiu hoje para que a gente pudesse tomar uma decisão de voltar. Obrigado porque ainda existiu hoje para que o teu Espírito pudesse nos recobrar a consciência e nos fazer cair em si. Obrigado porque o Senhor ainda mantém o nosso lugar na mesa, mesmo que muitos dos nossos irmãos não gostem ou não queiram que haja o nosso lugar na mesa. Mas se porventura, Senhor, nós estivermos desempenhando o papel daquele irmão mais velho, eu quero te pedir, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Nos liberte do câncer do legalismo. Nos liberte do câncer dessa visão perfeccionista. Nos liberte dessa visão que nos faz obedientes, mas incapazes de amar o nosso irmão. Para que nós não sejamos achados em falta naquilo que mais importa. E que como comunidade que somos, sejamos esse lugar que continua garantindo lugar à mesa para toda a gente, independente de quem seja, onde esteja ou de onde venha. É o que eu te peço por Jesus, amém.